Olá, bom dia. É um prazer estar na vossa companhia mais uma vez para uma leitura das Escrituras e algum tempo, algum momento devocional. E hoje vamos fazer a leitura no livro de Daniel, no capítulo 3. Vamos fazer aqui a leitura deste episódio dos amigos de Daniel e da sua fé em Deus. Então, se quiserem acompanhar, abram as vossas Bíblias. Livro de Daniel, capítulo 3, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro com cerca de 30 metros de altura e 3 de largura e ordenou que a pusessem na planície de Dura, na província da Babilónia. E ordenou também que se reunissem todos os altos funcionários, os sátrapas, ministros perfeitos, conselheiros, tesoureiros, letrados e magistrados. Todos deviam assistir à inauguração da estátua que o rei Nabucodonosor mandara fazer. Quando todos eles estavam reunidos para a inauguração e se apresentaram diante da estátua erguida por Nabucodonosor, um arauto fez saber em alta voz: povos de todas as nações, raças, línguas, prestem atenção. Vão ouvir o toque das trompas, aboés, cítaras, harpas, liras e saltérios e de muitos outros instrumentos. Quando se ouvir o toque desses instrumentos, prostrai-vos para adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou erguer. Quem não se prostrar em adoração será imediatamente lançado numa fornalha a arder em chamas. E assim, mal o som dos referidos instrumentos se fez ouvir, os povos de todas as nações, raças e línguas se prostraram para adorar a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandara fazer. Foi então que alguns caldeus aproveitaram a ocasião para denunciar os judeus e foram dizer ao rei Nabucodonosor: que Vossa Majestade viva para sempre. Vossa Majestade emitiu um decreto para que mal se fizesse ouvir o toque das trombas, aboés, cítaras, harpas, liras e saltérios e de outros instrumentos, todos se deviam prostrar para adorar a estátua de ouro. E se alguém não se inclinasse e recusasse adorar a estátua, seria atirado para uma fornalha a arder em chamas. Mas alguns judeus que Vossa Majestade nomeou para governarem a província da Babilónia desobedeceram às ordens dadas pelo rei. Não adoraram os vossos deuses, nem se prostraram diante da estátua. São eles Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor ficou furioso e ordenou que os 3 homens fossem levados à sua presença. Quando eles se apresentaram, o rei perguntou-lhes: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusaram a adorar os meus deuses e a adorar a estátua que mandei erguer? Pois bem, mal ouvirem o som das trombas, aboés, cítaras, harpas, litras e saltérios e todos os outros instrumentos, devem prostrar-se e adorar a estátua que fiz. Se desobedecerem, serão imediatamente atirados para dentro da fornalha a arder em chamas. Pensam que há algum Deus que vos possa livrar do meu poder? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: Saiba, Vossa Majestade, que não nos queremos defender, mas o Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha e do vosso poder, e vai livrar-nos. Mas mesmo que ele não nos livrasse, pode ter a certeza que não adoraremos os vossos deuses, nem nos inclinaremos diante da estátua de ouro que mandou fazer. Nabucodonosor ficou furioso e perdeu a paciência com Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou aos seus servos que pusessem 7 vezes mais lenha na fornalha. Mandou então aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem os 3 homens e os atirassem para dentro da fornalha a arder em chamas. E assim foram amarrados com a camisa, capa, turbante e tudo o que tinham vestido e foram lançados na fornalha a arder. Como o rei tinha dado ordens escritas para a fornalha ser erguida acima do normal, ser aquecida acima do normal, as chamas atingiram e mataram os guardas que atiraram para o fogo os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda ligados, caíram os 3 no meio da fornalha em chamas. De repente, Nabucodonosor levantou-se estupefacto e perguntou aos oficiais:
Não eram 3 os homens que amarrámos e atirámos para dentro da fornalha? Eles responderam: É certo, majestade. O rei replicou: Então, como é que eu vejo 4 a andar no fogo e estes não estão ligados, nem parecem ser atingidos pelas chamas? O quarto parece mesmo um deus. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Cedraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam cá para fora. E eles saíram. Sátrapas, chefes, governadores e outros oficiais do rei aproximaram-se dos 3 homens para verificar se estavam queimados. O seu cabelo não estava chamuscado, nem a roupa tinha ardido, nem sequer cheiravam a fumo. Então o rei exclamou: Louvado seja o Deus de Cedraque, Mesaque e Abdenego. Ele enviou o seu anjo para socorrer estes homens que o servem e nele confiam. Desobedeceram às minhas ordens e preferiram arriscar a vida a inclinar-se a adorar outros deuses além do seu. Por isso, ordeno que quem falar sem respeito pelo Deus de Cedraque, Mesaque e Abdenego, seja quem for e venha de onde vier, sem distinção de raça ou de língua, seja feito em bocados e sua casa seja completamente destruída, pois não há outro Deus que possa livrar alguém como este. Em seguida, o rei promoveu Cedraque, Mesaque e Abdenego a posições ainda mais elevadas no governo da província da Babilónia. De facto, o livro de Daniel permite-nos uma leitura empolgante, ou leva-nos a uma leitura empolgante. Num período, de facto, muito, digamos, precário da história de Israel, porque é um período em que Israel, como nação, tinha sido vencida pelos babilónicos e muitos dos seus ilustres tinham sido deportados, tinham sido levados para cativeiro. Portanto, um tempo precário, um tempo de vergonha para Israel. A verdade é que nesse período da história de Israel, Deus permite uma série de manifestações sobrenaturais, sinais, prodígios, maravilhas, e aqui está um deles. 3 homens a serem libertos, a serem protegidos, a serem poupados numa fornalha ardente. Temos também a famosa história de Leão, de Daniel na cova dos leões, a ser poupado também, escritos na parede, sonhos e revelação de sonhos. Daniel e estes 3, pelo menos estes 3 seus amigos, a serem reconhecidos, a terem um lugar de influência e de governo. Portanto, é de facto uma leitura, o livro de Daniel é de facto uma leitura empolgante e de facto Deus manifesta-se de forma visível e de forma extraordinária, como Israel já não via acontecer desde os tempos de Elias, de Eliseu. E, portanto, podemos tirar ensino e com estes episódios, creio que todos nós somos encorajados à fé, à confiança em Deus, a enfrentarmos as adversidades, as circunstâncias adversas, mesmo até situações em que o inimigo ataca a nossa fé e procura nos demover da nossa confiança em Deus. Lendo estes relatos, ficamos encorajados a prosseguir na nossa caminhada com Deus. Pensando aqui um bocadinho sobre este episódio, podemos destacar algumas coisas. Desde logo, um rei, Nabucodonosor, que já tinha tido, podemos dizer, uma dimensão de revelação deste Deus, destes homens, do Deus de Daniel, porque no capítulo 2 já nos é relatado que Daniel ajuda o rei, interpreta o sonho que ele tinha tido, uma visão que ele tinha tido de uma imagem. Penso que até dá a entender que Nabucodonosor vai se inspirar nessa imagem da qual ele tinha essa revelação para construir esta imagem agora que ele celebra em sua homenagem, para que todos pudessem inclinar sobre ela. Parece que vem dessa descrição que vem do capítulo anterior, e eu estava a dizer que Nabucodonosor já tinha tido uma percepção deste Deus
conclui-se o capítulo 2 com Nabucodonosor a tecer algumas considerações favoráveis em relação a Deus, porque só Daniel conseguiu lhe explicar a visão que ele tinha tido, mas dá para perceber que foi alguma coisa muito efêmero, foi alguma coisa muito inconsistente, esse tipo de apreciação, de reconhecimento acerca do Deus de Daniel, porque logo de imediato aqui temos Nabucodonosor na sua cegueira, centralizado em si mesmo, a erguer esta estátua, talvez com a intenção de concentrar ou agregar todas as pessoas do seu grande império em torno de si mesmo, mas de facto não tinha tido um verdadeiro encontro com Deus, nem tinha tido uma verdadeira percepção de quem era o Deus de Daniel, e daí esta atitude e esta conduta tão despropositada. Por outro lado, encontramos aqui 3 homens que tinham, podemos dizer, aprendido bem a lição do pecado grave que é a idolatria. Porque, sabendo da história de Israel, percebemos que uma das falhas de Israel, que fez cair a nação nesta condição de cativeiro, tinha sido exatamente essa, de muitas vezes, em diferentes momentos da sua história, ter cedido ao pecado da idolatria, ter levantado outros deuses, ter-se vergado diante de outros deuses, ter cultuado diante de várias imagens. Infelizmente, essa é a história de Israel. Apesar de Deus contender, de Deus alertar de muitas formas, Israel foi repetidamente caindo neste pecado e por isso acaba por cair no cativeiro da Babilónica. Ora, esta geração parece que tinha despertado para esta realidade e não queria mais voltar a cair neste erro nem neste pecado. Daí esta determinação destes homens de não se vergarem perante aquela imagem. E nós podemos dizer que não seria difícil eles encontrarem desculpas, não é? Estavam numa nação estranha, tinham uma posição de influência, podiam alegar que se dobrassem os seus joelhos era só um ato físico, mas no seu coração continuariam a adorar o seu Deus, etc. Não é difícil arranjar desculpas para o pecado, não é? E eles também teriam certamente encontrado meia dúzia de razões para eventualmente ceder àquela decisão do rei, àquela colocação que o rei colocou, mas a verdade é que eles não foram por esse caminho. Eles foram determinados na sua escolha e na sua decisão, e mesmo quando são chamados à presença do rei, na presença do rei, dizem na cara do rei, porque parece que ele dá uma nova oportunidade, vai haver mais um momento, e portanto vocês fiquem conscientes de que se não se prostrarem diante desta imagem, vocês vão ser lançados na fornalha, como eu já tinha decretado. Portanto, parece que o rei, apesar de ter havido uma denúncia, não se precipita em colocá-los na fornalha, mas dá-lhes, digamos, que uma segunda oportunidade. Mas diante do rei eles dizem, fazem aquela declaração que nós lemos, da sua confiança em Deus. Sabemos que, porque o rei coloca naqueles termos, não é? Vocês estão mesmo convencidos que haverá algum Deus que os possa livrar da minha posição, do meu poder e da decisão que estou a determinar? Haverá algum Deus que os pode livrar daquela fornalha ardente? E eles claramente se posicionam diante desta confrontação e declaram a sua fé em Deus. Sim, há um Deus que nos pode livrar. Sim, há um Deus que tem todo o poder e vai nos livrar, mas se não nos livrar, mesmo assim não nos inclinaremos nem nos prostraremos. E diante dessa tomada de posição, o rei fica descontrolado, cego mais uma vez, e lá está, não verdadeiramente consciente de quem é o Deus destes homens, quem é o Deus de Daniel, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais, e depois conhecemos o desfecho, não é? Então temos aqui uma escolha, uma decisão de firmeza e de determinação, de não ceder a nenhum tipo de pressão,
para transferir a sua fé do seu Deus para qualquer outro Deus, qualquer outra imagem. E sabemos a forma como as coisas vão acontecer, e em determinada altura não estão 3 homens na fornalha, mas há um quarto homem, que é claramente a presença de Deus. Pode ser difícil definir ou assegurar se é a presença de Cristo, se é a presença de um anjo enviado ao lado destes homens. Agora, há sem dúvida um socorro sobrenatural de Deus, e um livramento absolutamente miraculoso, porque a verdade é que eles não saem chamuscados, a sua roupa não estão queimados, a sua roupa não está chamuscada, nem sequer cheiram fumo. Portanto, obviamente, há aqui um livramento sobrenatural em oposição ao que acontece aos guardas, aos fortes guardas que os lançaram, só de se aproximarem daquela fornalha morreram, e os que são lançados para dentro da fornalha são poupados. É um livramento, obviamente, sobrenatural, um milagre que Deus opera. Que o Senhor possa guardar cada um de nós. Nem sempre é tão evidente o nosso posicionamento, ou nem sempre é tão evidente o risco de nos vergarmos diante de outros deuses, outros ídolos. Nem sempre o ídolo é tão perceptível, nem sempre o ídolo é tão facilmente identificável, é o que eu quero dizer. Muitas vezes esse risco de nos vergarmos à idolatria, esse risco de deixarmos que outras coisas ocupem o lugar de Deus no nosso coração, muitas vezes esse risco é camuflado, vem até nós de uma forma, como é que é dizer, não perceptível, de uma forma sorrateira, não é? E, portanto, nem sempre somos colocados como estes homens diante desta realidade. Ou é de uma maneira ou é de outra maneira. Muitas vezes a idolatria, os ídolos, vão ganhando espaço de uma forma progressiva, de uma forma astuta, dissimulada. E esse pode ser a grande dificuldade ao nosso grande desafio. Muitas vezes o ídolo, de facto, não é uma imagem. Este era fácil de identificar. Eram 30 metros de altura e 3 metros de largura. Tocavam instrumentos. Havia um determinado momento e uma determinada hora. Era visível diante de toda a gente. Ora, nem sempre o risco da idolatria nos assalta dessa forma. Muitas vezes o ídolo pode até ser o ídolo, ou seja, alguém ou alguma coisa à qual nos vergamos, alguém ou alguma coisa que ocupa um lugar que não devia ocupar no nosso coração, um lugar que só a Deus pertence. Muitas vezes pode ser até alguma coisa lícita e uma coisa boa, como já temos feito referência, por exemplo, não é? Fazermos, por exemplo, da nossa família o nosso Deus, de um dos nossos familiares o nosso ídolo. A nossa vida é em função daquela pessoa. Aquela pessoa torna-se um Deus para nós. Outras coisas lícitas, como o nosso trabalho, a nossa empresa, os nossos sonhos, tornam-se os nossos deuses. E ficamos presos a essa entidade ao longo da nossa vida. Portanto, o risco da idolatria hoje para nós pode ser difícil de identificar, e portanto temos aqui uma outra dimensão, ou um outro desafio, um outro grau de dificuldade. Que o Senhor nos dê discernimento, nos ajude com o seu Espírito para não cairmos nessa artimanha, não é? Ou nessa cilada. E sempre e em todo o tempo o centro do nosso coração, o centro da nossa vida, o foco do nosso amor, o foco da nossa devoção seja só, única e exclusivamente ao Senhor, Criador do céu e da terra, sendo que há espaço e há lugar
para todas as demais coisas. Família, esposa, os filhos, a carreira, o reconhecimento na sociedade. Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu espaço, e todas essas coisas nos são lícitas, naturalmente, mas só o Senhor é Deus e só ao Senhor devemos adorar e só a Ele devemos amar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Por outro lado, temos aqui a dimensão, esta dimensão de fé, esta segurança em Deus, esta confiança inabalável em Deus. Ora, esta história tem um fim feliz, podemos dizer assim, não é? Porque a verdade é que a fé destes homens é honrada e o Senhor os livra e se manifesta, o Senhor está com eles na fornalha e poupa-os daquela fornalha. Mas a história cristã, a história do povo de Deus ao longo de toda a Bíblia, mostra-nos que há outra possibilidade e outros desfechos, como a resposta destes homens também deixa perceber. Sabemos que o Senhor tem poder, sabemos que o Senhor vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, continuaremos a confiar. Portanto, eles abrem aqui esta possibilidade, que é uma realidade e que a Bíblia prova de que acontece também em alguns momentos. Por exemplo, há uma história, há um momento da história da Igreja, no seu início, lá no livro de Atos, para mim é significativo, não é? Que é a forma como Pedro, num contexto de perseguição de igreja, Pedro é de forma sobrenatural retirado da prisão e poupado à sua vida, e Tiago, irmão de João, no mesmo contexto, exatamente no mesmo contexto, morre à espada de Herodes. Portanto, é o mesmo perseguidor, é exatamente o mesmo contexto. Num dia, Herodes manda matar Tiago, irmão de João, e nesse contexto manda prender Pedro, e no dia a seguir a igreja está em oração e Pedro é liberto, ao contrário do que aconteceu com Tiago. Isto para dizer que nem sempre o desfecho pode ser este, e é por isso que há mártires na história da igreja. E também é a única forma, de facto, de sermos verdadeiramente testados e provados na nossa fé. Porque se sempre houvesse livramento, então a fé não seria propriamente provada, porque a fé só é provada quando, de facto, há o risco de os desfechos serem diferentes. Não sei se me faço entender. Ainda assim, Deus continua a ser Deus. E aqueles que são desafiados a esta manifestação de fé e de confiança têm que estar dispostos a qualquer um dos desfechos, não é? E não é o resultado da oração, quer seja ele qual for, que vai mudar a sua decisão ou o seu posicionamento diante de Deus. Que o Senhor nos dê, de facto, um coração como estes homens o têm. Ou seja, a nossa confiança em Deus está acima da resposta que dele obtemos. Umas vezes a resposta pode nos ser favorável na nossa pretensão, outras vezes a resposta pode não ser atendida conforme nós desejaríamos. Ainda assim, a nossa confiança em Deus é inabalável. Alguém pode achar estranho o que estou a dizer, pode achar despropositado, mas é assim que nós entendemos à luz das Escrituras. E concluo com o pensamento que fundamenta esse posicionamento, esta atitude. Para alguns pode dizer, bom, mas isso é uma fé cega, isso é uma fé que pode levar a pessoa a uma situação de dano e de prejuízo. Qual é o fundamento para podermos nos posicionar dessa maneira diante de Deus? Então vamos confiar em Deus mesmo que tenhamos que pagar com a nossa própria vida? Faz isso sentido? Faz todo sentido. A certeza que nós temos é que o Senhor estará sempre connosco na fornalha. Mesmo que eventualmente o desfecho seja a nossa vida ser ceifada, se Deus entender que esse seja o momento, ou que seja a hora, ou que seja a forma do seu nome ser honrado e ser glorificado. Porque
tenho para mim que Deus foi honrado quando Pedro é liberto da prisão, e Deus é honrado pela fé de Tiago, que morre à espada do mesmo Herodes. Deus é honrado nas duas circunstâncias, no livramento e na fé daquele homem que não foi livre, mas que continuou a confiar em Deus. Deus é honrado quando Estevão é martirizado e o seu testemunho vai impactar a vida de Saulo. Deus é honrado. Deus é honrado quando nós confiamos em Deus, haja ou não haja livramento da parte de Deus. E porquê é que nós podemos e devemos confiar em Deus nesta dimensão? Porque a maior prova, a prova de quem Deus é, a prova do seu poder, a prova do seu amor, a prova da sua graça, a prova da sua misericórdia já está dada, já está consumada. A verdade é que Deus fez-te homem e Ele próprio se dispôs a passar pela fornalha para nos garantir o livramento que nós precisamos. Eu inclino-me para que este quarto homem seja mesmo uma cristofania, uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação. Mas a realidade é esta, partindo desse pressuposto, que ali temos a presença de Cristo, a verdade é que Ele não veio apenas a esta fornalha para livrar estes três homens. A verdade é que Cristo dispôs-se a vir à pior de todas as fornalhas, que foi o Calvário, para morrer, para se deixar queimar, para se oferecer, para verter o seu sangue, para nos livrar dos nossos pecados, e aí sim da maior fornalha, que era o inferno que nos esperava. Então, Deus já provou tudo o que tinha a provar, Deus já mostrou tudo o que tinha a mostrar, e por isso a nossa confiança, deixe-me dizer aqui entre aspas, pode ser cega em Deus, porque Ele já manifestou o seu poder, o seu amor e a sua graça em meu benefício. Então eu sei que Ele está comigo sempre, porque Ele já se dispôs a morrer em meu lugar. Então eu estou disposto e estou disponível e peço ao Senhor que me dê força e que me dê coragem e que me segure em todas as provas que tenha que viver, e se tiver que passar, seja por que fornalha for, que o Senhor me ajude e me segure a permanecer fiel e firme na minha confiança nele, porque de facto ele já deixou provado na história que me ama e que estará comigo em todas as circunstâncias, porque na mais adversa Ele dispôs a estar, na mais difícil, Ele dispôs-se e disponibilizou-se para me substituir na pior de todas as fornalhas. Então, nas outras mais menores que tiver que passar, eu tenho a certeza que Ele também estará comigo. E de muitas, Ele já nos tem dado vitória, nos tem dado livramento, e se eventualmente houver alguma que tenhamos que passar, e também já passámos por outras com sofrimento, ou com lágrimas, ou com choro, ou com pranto, já saímos chamuscados de algumas delas, mas pela graça do Senhor, o Senhor nos tem liberto. Mas se tivermos que passar por alguma outra circunstância que até a nossa própria vida esteja em risco, ainda assim confiaremos no Senhor. Portanto, deixo uma palavra de encorajamento, especialmente para os amigos e os irmãos que estejam a viver neste momento um tempo de grande provação, em que a vossa fé, as vossas convicções possam estar a ser espremidas, possam estar a ser esmagadas. Deixo-vos uma palavra de encorajamento e também as nossas orações para que o Senhor vos sustente e vocês possam experimentar, porque às vezes é isso que acontece. Às vezes Deus não nos tira da fornalha, Deus não nos tira da tribulação, como dizemos tantas vezes, mas Ele está lá connosco a dar-nos o ânimo, a força, a coragem, a paz, a segurança que nós precisamos para enfrentar aquele calor, para enfrentar aquela dor, para enfrentar aquele sofrimento. E não estamos sozinhos. Podemos dançar no meio dessa tribulação, na presença de Deus e com o próprio Deus, porque Ele estará ali para nos ajudar. E a minha oração e o meu desejo é que o Senhor vos sustente e na sua vontade vos ajude a prevalecer, e que, se for da sua vontade, vos livre dessa tormenta que estão a viver,
para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Deus é honrado quando nós escolhemos permanecer firmes e fiéis na nossa fé nele. Haja ou não haja livramento. Se permanecermos fiéis e firmes na nossa fé, Deus será honrado. E nós damos graças a Deus, porque também neste tempo de dificuldades, de grandes provações, o Senhor está a conceder-nos também a sua visitação. No tempo da Igreja, na história da Igreja, em tempos de grande crise como a que estamos a viver hoje, que o Senhor nos permita conceder e viver também tempos do sobrenatural, do livramento divino, da manifestação do seu poder e da sua glória, para que, à semelhança do que aconteceu nestes dias destes amigos de Daniel e nos dias de Daniel, haja um testemunho público. Só Deus sabe o que é que aconteceu no coração de Nabucodonosor, mas a verdade é que, mais uma vez, e no fim deste episódio, ele passa mais um decreto para que todos os povos e todas as línguas reconheçam o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego como o único Deus e o verdadeiro Deus. Ou seja, quando somos firmes na nossa fé em Deus, há um testemunho, há uma influência sobre aqueles que estão à nossa volta, porque o nosso Deus não nos quer alcançar apenas a nós, Igreja, como não queria alcançar apenas o povo de Israel. Deus quer alcançar todas as pessoas, todos os povos, e quer que todos reconheçam que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, e que Jesus Cristo é o único que nos pode livrar, e é o único que nos salva, e é o único que morreu por nós, e é o único que nos pode levar ao Pai. Que o Senhor vos encoraje, vos fortaleça, vos anime, e fiquem firmes neste Deus que pode todas as coisas. Amém? O Senhor vos abençoe.